queria te chamar a atenção que hoje nós estamos com uma agenda Uhum, de cidades sustentáveis, né? Porque você tem o problema da energia. Eu não falei da moradia, mas a moradia é um absurdo, né? Porque, na verdade, para você ter uma ideia, apenas 20% da população brasileira consegue financiamento para as suas casas. uhum. 80% fazem com as próprias mãos, às vezes em regime como é que chama? De colaboração De com as colaboração. pessoas, mas em geral com as próprias mãos, e comprando à vista. Elas não têm financiamento. Então, eu não preciso de uma casa, um pobre no Brasil não precisa de uma casa que seja financiada pela Caixa e dada de graça para ela. Ela precisa do recurso para ela mesma fazer. E eu Uhum, posso disponibilizar um arquiteto para fazer uma programação, o governo, a prefeitura podia dar um espaço livre para construir, né? E para já organizar um pouco o arruamento e tudo mais, né? E isso custaria o que o povo brasileiro já paga, né? Só que em muito melhores condições e com o financiamento, em vez dela pagar à vista, ela paga em 20, 30 anos. E aí muda tudo, a vida dela muda. Muito mais gente poderia construir as suas casas, né? sim. Então, o que a gente vê é que não há imaginação, criatividade, vamos usar a palavra certa, cidades sustentáveis. Para a gente criar, a gente precisa inovação. Uhum, E a inovação é inventar coisas novas, expedientes novos, ou às vezes até expedientes que já são usados e ninguém deu nome para eles ainda, e você, de repente, consegue resultados muito maiores com essas soluções melhores, né? uhum. Aproveitamento de água, corte, evitar desperdício de energia, evitar desperdício de tempo, né? Proteger e prevenir as condições de saúde e higiene, né? Isso tudo é parte da cidade sustentável, Uhum. certo? E Certo. eu incluiria nesse cardápio da cidade sustentável que tem que ter uma infraestrutura amável e eficiente, que não pode ser entregue à desordem, cada um fizer o que quiser, tem que ter espaço público, mas tudo isso tem que ter a convialidade. Eu acho que quando você fala em igreja, quando você fala em trabalho voluntário, quando você fala nessas coisas, o que você está falando é na convialidade, que é um termo que a igreja sempre cultivou, que um grande jesuíta, o Ivan Illich, defendia. Ele disse, não, as cidades estão carentes de convialidade. Você vê mesmo hoje, cidades como Paris foram esvaziadas. Ninguém mora mais em Paris. Uhum. Pouca gente, né? As pessoas foram expulsas para longe, né? Mas eles puseram trens e metrôs poderosíssimos ali, né? Que facilitam a vida das pessoas. Mas elas vivem no isolamento. É numa banlieue ou, ou numa cidade satélite daquelas em que as pessoas não se comunicam, porque elas vão trabalhar e voltam. Chegam em casa mortos de cansaço, vão fazer sua própria comida, ver sua televisão, acabou. Os filhos vão para a rua e aí formam gangues, problemas de violência urbana e tudo, que as crianças também estão abandonadas ali. Elas chegam do colégio às 4 horas da tarde, ou a mãe só vai chegar mais tarde, ou vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, as pessoas não têm tempo para conviver, Uhum. para trocar.
para cuidar. Isso. Essa ética do cuidado é uma coisa também muito bonita, porque ela está na Carta da Terra, que foi um documento aprovado no ano 2000, que foi um documento da Agenda 21, ligado a Rio 92, né? Então, a Carta da Terra, a convivialidade, a ética do cuidado. Nós temos que ter tempo para nos dedicar uns aos outros. Quanto tempo o marido e a mulher têm livre para sair, para fazer alguma coisa juntos, entendeu? Que não Sim. seja a escravidão Do de trabalho. você simplesmente se perpetuar, né? Uhum. Eu trabalho o tempo todo para me manter viva, para ir trabalhar e voltar, e às vezes o trabalho não me dá a alegria que eu mereço. Uhum. Então, você procurar, nós temos que aproveitar a revolução tecnológica, tudo que ela oferece, para poder ter o prazer, a alegria humana do conhecimento e escolher aquilo que a gente gosta para se dedicar a isso, aos assuntos e aos problemas que nos interessam. Que as pessoas nascem com vocações, com tendências naturais, né? Então, me cala muito essa ideia de que as pessoas são infinitamente ricas e poderosas quando elas fazem o que elas amam, o que elas gostam, o que elas conhecem, e não robôs que vão da casa para o trabalho fazendo atividades que não lhe dizem respeito, que pouco interesse, pouca satisfação oferecem. Então, eu concluo dizendo a você que essa passagem que nós estamos vivendo é uma passagem muito violenta. Nós estamos vivendo uma transição profunda, é o nome, Deep Transition. É uma transição profunda que mexe com a tecnologia, mexe com as pessoas, mexe com a maneira de viver, mexe com as formas de fazer as coisas. Nós não vamos fazer mais do jeito que a gente sempre fez. Vamos ter que fazer diferente para construir nossas casas, para conviver com as pessoas, para poder o transporte. De repente, nós vamos ter que usar carros voadores, não é isso? Transporte voador. Nós estamos aqui para o que der e vier, mas o importante é procurar não ferir a natureza humana. E o ser humano é gregário. Eu termino essa longa locução aí para ficar à disposição de você, para dizer a você que uma das grandes emoções que eu tive essa semana foi ver meu grande amigo, o professor Roberto da Mata, um dos maiores antropólogos do mundo, o homem que interpretou o carnaval para o mundo inteiro, né? Um antropólogo consagrado. E ele começou a vida acadêmica deles fazendo uma tese de doutorado sobre os índios Apinagé, lá nos anos 60. E ele conviveu com esses índios durante 5 anos para fazer o seu trabalho. Depois ele ficou muito ocupado, teve que fazer outras coisas, criou o Museu Nacional, o mestrado de antropologia no Museu Nacional, e não pôde mais lá. Acho que foi uma vez, quando os filhos tinham crescido e tudo, mas nunca mais viu, né, aquelas pessoas. E aí, ele dando a entrevista sobre a vida dele, o que ele construiu nas ciências sociais brasileiras, conversando com o diretor do CPDOC, o diretor do CPDOC disse: Você não quer ir lá ver de novo, revisitar os Apinagés? Aí ele ficou meio na dúvida: será que eu vou aguentar? Não. Será que eu vou resistir? Não, vai. Ah, eu quero ir. E foi. Rita, que coisa emocionante. Que emoção. Como aqueles índios receberam o Roberto. Que alegria, que emoção. E aí o Roberto da Mata, no meio da conversa, disse o seguinte, ensinou para a gente, o que a gente não sabe, né? Disse, olha, todos os índios da América do Sul são iguais num aspecto.
Os da América do Norte, disse ele, eu não conheço, mas os da América do Sul, todos, quando você chega, sobretudo num caso desse, que ele renasceu lá de 50 anos atrás, ou mais, não sei, é, todos eles, a emoção vem na entrada. É quando você chega, quando você vai embora, ninguém liga, diz tchau, e a pessoa vai. Aí ele diz assim, mas isso aí é só com os Apinagé? Não, todos os índios da América do Sul fazem isso. Aí eu assisti o Roberto da Mata chegando, aqueles índios que estavam ali, uns muito velhinhos reconheceram ele, muitos tinham morrido, ele viu netos de pessoas com quem ele conviveu, esses netos lembravam de fotos ou de alguma referência dele, mas olha, foi uma choradeira. Pergunte se eu chorei. Chorei. Eu chorei de ver a emoção daqueles índios. E aí eu entendi que o Brasil é uma coisa extraordinária, esse povo, essa junção de negros, índios e portugueses, porque os três são muito emotivos. O povo negro, o povo que vem da África, que veio da África, os índios choram, abraçaram ele, falavam em Apinagé com eles, lembravam coisas. Incrível, incrível, incrível. E aí ele viu um bem velhinho que trabalhou com ele, que ajudou ele a interpretar. Ele disse assim: Você ajudou a fazer a história do meu povo. E aí ele trazia as fotos que ele trouxe. Foi tão bonito. Mas eu senti, e como aqueles índios riem, como eles gostam de rir, a alegria que eles sentem. E é a mesma alegria que os negros também têm, né? Você ri daqui e ali, abre a boca, recebe aquelas pessoas e tudo. Então, é isso, é essa humanidade que a cidade desumana não pode destruir. Nós temos que recuperar isso aí, porque isso nos faz menos doentes, isso nos faz mais felizes, isso nos faz mais humanamente solidários dos nossos iguais, né? E tudo isso é para dar mais oportunidade também, porque a cidade oferece oportunidade, só que é desigual. Então a gente precisa descobrir a maneira de abrir os caminhos, né? De facilitar para aqueles que estão querendo alguma coisa, que têm um desejo a realizar, que eles realizem, né? Perfeito, perfeito. Eu achei assim ótima essa sua conclusão, porque sintetiza muito do que eu venho falando nesse curso que eu ministrei na Casa Dixie sobre convivialidade de diferença urbana. Eu também falei na tese de doutorado. Essa tese eu defendi em 2021. E o livro Urbanidade Gospel foi publicado em 2023, ano passado. E, embora a gente esteja falando de infraestrutura, da materialidade da cidade, eu acho que você tocou um ponto muito importante que é sobre o não produtivo, o que não gera dinheiro, mas que está embutido nessa construção da urbanidade, das relações sociais que vão levar adiante essa cidade que a gente quer e que a gente precisa. Né? E esses termos que você usou, reimaginar, reinaugurar, fazer de uma outra maneira, repensar, é muito importante para que a gente venha aí germinar, né, uma outra transformação urbana. Então, está muito É isso que eu. conectado com o nosso pensamento. Então, o que eu queria dizer, por exemplo, a coisa da mutirão, né? O mutirão é uma forma muito eficiente de produzir junto. A cooperativa também, né? Estão desenvolvendo muito cooperativas por aí que são extremamente eficientes, porque, no fundo, o que a gente precisa também é dar emprego Uhum. nessas cidades que estão cada vez mais sendo cidades dormitórios, porque o Brasil não produz nada, é um país improdutivo, é um país que não exporta, ou só exporta gado, só exporta carne, frango
e soja. Mas não é isso, gente. Minério, que isso? Nós temos outras coisas. E temos que criar riqueza para É, poder empregar as pessoas, porque as cidades acabam virando, como eu disse, dormitórios, né? sim, Pessoas nômades que não têm uma atividade produtiva. Nós temos que sim. produzir. O empreendedorismo é a base dessa nova cidade que a gente gostaria de ter. Sim, dar as ferramentas, né, para a produção de riqueza, sobretudo nas comunidades. Acho que isso é muito importante, sim.